Olá, amados e queridos, estamos retornando mais uma vez para mais uma lição da Escola Dominical. Meu nome é Gustavo de Lima Matos, eu sou presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Madureira, sob a presidência do pastor Irene dos Santos. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, e a revista que nós estamos lecionando nesse final de semana é a revista Betel. Se você quiser compartilhar o vídeo, se você não for inscrito, quiser se inscrever, seja bem-vindo. Tá? Se você quiser compartilhar o vídeo, saiba que você estará contribuindo para a proclamação da palavra de Deus, que esse é o nosso intuito aqui, é mencionar a palavra de Deus. Se quiser deixar o seu like também é muito bem-vindo. Tá? E se quiser comentar o vídeo, por gentileza, estarei respondendo assim que for possível. Mas estarei respondendo sim, por gentileza. Tá bem? A lição desse final de semana da Escola Bíblica Dominical é a lição da revista Betel, transformando vidas, transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Lições de como os heróis superaram os desafios em tempos de escassez, guerras e angústias. Tá? Uma revista excelente. Ela tem como seu comentarista o nosso bispo Abner de Ferreira, né, que fez as colocações, muito feliz em suas colocações, por sinal. A revista é de número 7, do dia 16 de agosto de 2020. O Senhor peleja pelo seu povo. Então vamos entrar na nossa revista e identificar do que se trata esse assunto. Tá? Vamos entrar ao texto áureo. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Está aí o nosso texto áureo. Verdade aplicada da nossa lição. Adorar a Deus é mostrar dedicação total, amor, respeito a Ele. Na sequência, os objetivos da lição. O primeiro objetivo é mostrar o perigo que acarreta as alianças ilícitas. Segundo objetivo, incentivar a busca pela perfeição, pela perfeita adoração. Incentivar a busca pela perfeita adoração. Terceiro objetivo da lição: apresentar o verdadeiro valor da adoração. Muito bem, esses são os três objetivos da lição, juntamente com a verdade aplicada, constitui para o nosso comportamento cristão nos dias atuais. Aqui é muito bem-vindo. Tá? A introdução da nossa lição diz assim o texto: Deus nos criou para que o adoremos. Nesta lição veremos que o rei Josafá entendia bem este princípio. Por adorar a Deus, ele pôde contemplar a salvação do Senhor, que pelejou a batalha em favor de seu povo. Maravilha! Ainda bem que temos o Senhor para realmente contribuir para a vitória do nosso cristianismo, para a vitória individual de cada um de nós, mediante as batalhas que enfrentamos. Observe que o comentarista ele diz, ele pôde contemplar a salvação do Senhor, pelejou. Mas que batalha é essa que trata-se a introdução da lição? Essa batalha, amados, ela é mais detalhada no tópico 3 dessa lição. Tá? Deus batalha pelo seu povo. Inclusive, é uma oração em que Josafá ele expõe a sua necessidade de que Deus entre na batalha por ele. Tá? E o comentarista ele quer nos levar a entender que pelo fato de Josafá ser um adorador, né, ele possui uma característica devocional ao Senhor. E isso foi para ele a diferença entre o sucesso e o fracasso. O fato dele ser devoto ao Senhor dos Exércitos, né, contribuiu para que ele fosse correspondido pelo Altíssimo nesse momento. O fato é que dentro do decorrer da lição a gente vai estar vendo que Josafá ele não só simplesmente ele excluiu, ele aboliu a idolatria do povo de Judá. Ele tomou posição, ele teve um lado, ele tomou uma decisão muito importante na vida dele. Ele não só retirou a idolatria, mas ele renovou o ato. Ele poderia ter só retirado a idolatria e deixado o povo por conta, mas não. O que ele fez? Ele renovou o pacto de adoração ao Senhor novamente. Né? No trecho do capítulo 18, ele convoca novamente os sacerdotes e os profetas, no capítulo 18, para retornarem novamente,
né, para ajudar, para ensinar ao povo a adorar a Deus, a buscar a Deus. E Deus enxergou isso e eliminou os inimigos de diante dele. Isso é uma coisa importantíssima, independente de quem somos, mas o fato de ter comunhão com o Rei é quem pode promover a providência do Altíssimo em nossas vidas. Tá bem? Primeiro ponto da nossa lição. Diz assim o texto: Josafá, rei de Judá. Josafá reinou em Judá aproximadamente entre 872 e 848 a.C. Neste tempo, o reino de Israel estava dividido em dois: sul, Judá, e norte, Israel. Asa, no início de seu governo, foi temente a Deus, mas ao final de sua vida, rebelou-se contra Deus, sendo punido por ele. Mas Josafá, seu filho, tinha o entendimento de que o sucesso de seu reino estava pautado em caminhar conforme a lei de Deus. Então, observe que o reino estava dividido em dois. Lembram na lição passada que a gente viu a respeito do profeta Elias? O que acontecia? O reino já havia essa divisão. Então, reino do sul, Judá, estava sendo reinado por Josafá. Reino do norte, Israel, era Jeroboão que era o rei. Então, ambos filhos de reis anteriores. Aí a lição diz o seguinte: ao início, Asa, ele começou bem. Eu não sei se você já ouviu um ditado que fala assim: tudo começa errado, termina errado, e tudo que começa certo, termina certo. Isso é um dito popular. Não atribui-se a ele a Bíblia. O fato é que nós temos um texto aqui que nos remete a pensar. Se Josafá começou certo, o que ocorreu para que ele caísse ao erro? Isso nasce dentro de nós uma interrogação. Ele poderia ter terminado os seus dias e ter constituído um reino excelente, ter continuado o seu reinado. O fato é que o caso dele se rebelar contra Deus é um ponto onde ele cometeu algum erro, ele se perdeu nos seus caminhos, ele cometeu algum erro, não reconheceu esse erro. Pelo fato dele estar indo bem, dele estar prosperando em seu reinado, estar governando bem, ele foi tomado de um ego, ele tornou-se uma pessoa egocêntrica. E isso eu digo porque mesmo na sua morte ele não reconheceu o erro que havia cometido. Estamos falando de Asa, não de Josafá. É a abertura do texto. Então, ele cometeu esse erro, encheu-se do seu próprio ego pelo fato de estar governando bem, não admitiu esse erro mesmo sendo advertido pelos profetas, não buscou ao Senhor na enfermidade mesmo estando doente, ele não buscou ao Senhor. Então o ego dele construiu uma fortaleza em torno da sua alma que não lhe permitia atravessar, romper essa dificuldade, esse obstáculo, para poder se reconciliar, reconhecer o seu erro, se humilhar e se aliançar novamente com o seu Deus. E qual foi o erro que Asa cometeu? Ele fez uma aliança com Ben-Hadad, rei da Síria. Esse foi o erro que ele cometeu, e Josafá observou isso. Aí diz o texto, o pastor continua comentando: o sucesso de seu reino está pautado em caminhar conforme a lei de Deus. Ele está se referindo a Josafá. Então ele comenta o quê? Que o Josafá aprendeu com o erro do pai. Ele enxergou através do exemplo do seu pai. Ele não precisou cometer o mesmo erro, pelo menos naqueles dias, para poder aprender uma lição. Ele aprendeu através do erro do seu pai. Ele pensou: olha, meu pai errou nesse ponto e eu não errarei nesse. Infelizmente, não é isso que nós enxergamos através da lição. Só que a diferença entre Josafá e Asa é que ele soube se humilhar. A gente vai ver dentro do texto que ele é uma pessoa extremamente sábia, tá? Ele é uma pessoa cognitiva, muito analítico, só que ele reconhece o seu erro, ele se recorda a quem ele serve. Tá? 1 da nossa lição: o reino de Josafá. Diz o texto: Josafá significa Jeová tem julgado. Ele assumiu o trono de Judá aos 35 anos, reinou 25 anos em Jerusalém.
Ao assumir o trono, o monarca tinha uma escolha: fazer o que era reto diante do Senhor ou praticar o mal. Ao contrário do que escolheu o rei Acabe de Israel, Josafá escolheu seguir os caminhos do Senhor, tirando os postes ídolos. E no terceiro ano do seu governo enviou os príncipes e sacerdotes a ensinar o livro da lei do Senhor ao povo de Judá. Muito bem. Então, segundo o texto, ele tinha uma escolha. Qual que era a escolha dele? Para ser reto diante do Senhor, que foi o que ele fez a princípio, ou continuar praticando o mal como seu pai havia feito, né? Ele tinha, e outros reis anteriores, que a gente sabe que a história de Israel, muito pouco dos reis lá conseguiram ficar na presença de Deus, né? Então a gente começa a entender aqui, ó, ele tinha uma escolha, ele tinha uma das escolhas a seguir para ele era essa. Então o que a gente consegue entender através desse texto? Que hoje você, querido, que está me ouvindo, tanto quanto a minha palavra, ela não pode ser manipulada, ela vai lá e também vem para mim, isso é independente. Hoje o que nós somos, o que construímos em nossa vida, tudo que se remete a nós é resultado da escolha que fizemos no nosso passado. Aquela escolha lá que você fez, talvez não sejam uma, talvez sejam duas, três, Deus o sabe quantas escolhas você fez na sua vida. Hoje você é o resultado dessas escolhas que você fez. Ah, mas não sei o que tem, eu não tive sorte, a sociedade não que não, ó. Infelizmente, o que somos hoje é o resultado da escolha que fizemos um dia lá atrás. E futuramente, tanto nós quanto nossos filhos serão resultados das escolhas que eles fizerem daqui adiante, né? Às vezes o povo reclama, o governo isso, o governo aquilo, independe de qualquer pessoa, independente de qualquer um. A sociedade, o povo tem o governo que escolheu. Você é resultado da escolha que você fez, das escolhas que você fez no percorrer da sua vida, e daqui adiante nós vamos ser resultado, nossos filhos serão resultado das escolhas que nós e que eles fizerem. Tá? E por que eu digo isso? Porque dentro do texto nós vamos ver que um dos filhos de Josafá paga por uma escolha mal feita que Josafá fez. Tá? Compreenda bem o texto, acompanhe com a Bíblia, se for possível, acompanhe com a Bíblia. Esses textos do Antigo Testamento, eles têm uma interpretação que traz muito com o nosso cotidiano. Tá? Continuando, 1 e 2 da nossa lição. Diz o texto: não seja tolo, não seja bom, mas não tolo. Aqui nós encontramos o primeiro objetivo da lição, mostrar o perigo que acarreta as alianças ilícitas. Nós encontramos o primeiro objetivo da lição dentro do ponto 1 e 2 da lição. A atitude de Josafá em querer sempre agradar ao Senhor, andando conforme os preceitos do Altíssimo, nos traz uma grande lição. É preciso estarmos sempre atentos à vontade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas para cumpri-la. Afinal, se somos povo de Deus, então valorizamos a palavra de Deus. Josafá tinha um coração puro e reto, mas não atentava para os oportunistas. A Bíblia nos diz para sermos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Josafá não foi prudente e fez aliança com quem não era da vontade de Deus. É preciso ter prudência para fazer alianças. Deve-se primeiramente consultar a Deus, para não o desagradar, pois o Senhor não vê como o homem vê. Ele vê e sonda o coração. Muito bem. O texto nos remete a refletir, né? Naquela época a Bíblia está tratando como uma aliança, porque o elo entre Josafá e Acabe foi muito mais que uma amizade. Instalou-se ali um compromisso, né? uma espécie de um acordo, né? Era bem mais profundo do que uma simples amizade por consideração. Por isso que a Bíblia trata como uma aliança. Mas nós podemos observar que o comentarista ele diz assim: não foi prudente, fez aliança
com quem não era da vontade de Deus. Isso prejudicou muito ele, né? E o fato é que Josafá, ele, como diz o texto, era uma pessoa pura, né? Puro e reto, mas não atentava para os oportunistas. Ele estava lidando com uma pessoa oportunista. Ele não atentou a isso, ele simplesmente olhou por outro prisma de visão, e isso veio acarretar para ele, né, um grande prejuízo. Isso causou muitos males a Josafá. Aí o comentarista diz assim: olha, deve-se primeiramente consultar a Deus. Gente, consultar a Deus. Quantas vezes você vai fazer um negócio, às vezes vai ter um sócio para você, para sua empresa, não sei, e você dobra o joelho para consultar ao Senhor, você procura o seu pastor para pegar uma orientação com ele, ou um investimento que você vai fazer em algum negócio, você não sabe se tem uma procedência duvidosa, ou que demonstra ser não duvidoso, mas infelizmente é. Você atribui a uma pessoa de mais experiência para te orientar, ou até mesmo você que tem experiência para orientar e ver uma pessoa, seu próximo, numa situação de risco, você se dispõe a orientá-lo. Pois é, a revista nos leva a consultar a Deus. Mas você não precisa fazer uma consagração, um jejum para escolher uma amizade. Compreende bem? A lição ela trata como aliança porque era algo mais profundo. Mas hoje em dia você não precisa consultar para saber se alguém, se uma moça é boa, se um rapaz é bom para ser seu amigo, uma moça para ser sua amiga, se ela tem influência. A situação de Josafá aqui era a seguinte: Acabe ele tinha todas as credenciais de quem não prestava, de uma pessoa que não era para estar ao lado dele, a começar pela sua esposa Josabel, que perseguia e matava os profetas e os sacerdotes do Senhor, porque ela não aceitava que outro Deus fosse adorado senão Baal. A gente viu na lição passada isso. Então ela já era um ponto muito forte para obstruir uma amizade entre Josafá e Acabe. E Josafá simplesmente ele negligenciou, ele ignorou esse fator, né, e construiu uma amizade. É simplesmente quando você olha para um jovem, né, que você vê que o estilo de vida dele não coincide com o seu, com uma pessoa perversa, de mau intuito, que tem segundas intenções com a amizade para com você, que não é sincero e não tem os caminhos retos, e você quer constituir uma amizade com essa pessoa. Quando eu digo amizade, não é só dizer que é amigo, mas é caminhar com essa pessoa, ir frequentar os lugares que ela frequenta. Foi isso que Josafá fez. Foi isso que ele fez, né? Ele não foi simplesmente um amigo de Acabe, ele foi lutar as guerras, se convenceu de que era um dever dele lutar as guerras de Acabe. Ele não soube escolher, tá? É igual a moça que ela vai buscar uma amizade com uma outra garota. Você, moça crente, que é cristã, carrega as marcas de Cristo e constitui amizade com uma moça que não é para estar perto de você, que os lugares que ela frequenta não é para você frequentar. Uma pessoa que tem segundas intenções, que a mente é pervertida, ou até mesmo um rapaz que é pervertido, isso não é amizade para nós cristãos. Não me entenda mal, não estou dizendo que nós não podemos comunicar com essas pessoas, não é isso. Tá? O que nós não podemos é compactuar com o comportamento e com as atitudes dessas pessoas. Agora, ter um elo de amizade, conversar, pregar a palavra de Deus para essas pessoas, mas não compartilhar dos seus erros. Foi o que aconteceu com Josafá. Josafá poderia ter mostrado um comportamento muito mais correto, né, para Acabe e de repente convencê-lo do erro que cometia, mas não, ele continuou junto com Acabe. Paulo ele escreve em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 14: Não vos prendais a julgo desigual com os infiéis, pois, e que comunhão tem a luz com as trevas? Não tem como juntar as duas situações.
o próprio Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 19, diz assim a palavra de Deus: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Compreende? Então as trevas não têm nada a oferecer. A luz tem a oferecer às trevas, mas as trevas não têm nada a oferecer à luz. Seguindo para a nossa lição, encerrando o primeiro ponto, nós vamos entrar agora no 1 e 3. Diz assim o texto: repreendido pela correção. Josafá foi contemporâneo de Acabe, Acasias, Jorão, de Israel. Os reinos estavam divididos. Josafá tinha boas intenções em sua bondade e ingenuidade. E sua bondade e ingenuidade o fez aliançar-se com o rei idólatra e mesquinho, que o levou a pelejar em uma guerra que não era sua. E isso quase lhe custou a vida. Devido à associação com Acabe, Josafá foi severamente repreendido pelo profeta Jeú, que lhe disse que a ira de Deus viria sobre ele. É preciso estar atento para as alianças realizadas na caminhada a fim de não entrar em guerras desnecessárias. Buscar a vontade de Deus para todos os quesitos da vida é sempre o melhor. Então observe bem, o pastor Abner, ele foi muito feliz nessa colocação. Em uma guerra que não era sua, e isso quase lhe custou a vida. Quantas vezes a gente ouve falar, até conhece situações em que pessoas frequentaram um lugar que não era para ela. Lembra quando Paulo ele escreve a 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12? Ele diz: muitas coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Muitas coisas me são lícitas, mas não me deixarei levar por nenhuma delas. E às vezes você vai em algum lugar, a gente vê a notícia de que alguém foi em algum lugar onde não deveria estar, né, e vem ali um atirador para eliminar um alvo, e a pessoa está junto com o alvo e acaba sendo ferida também pelo fato de estar junto com essa pessoa. Isso a gente vê em jornais, né, você conhece no seu cotidiano, né, situações semelhantes a estas. Então isso não é velho da Bíblia. A Bíblia ela não é velha, ela é atual. Deus escolheu eternizar esse trecho da vida de Josafá e descrevê-las nas páginas da Bíblia Sagrada para nossa edificação, para nós sabermos que erros que são cometidos nos dias atuais eram cometidos também lá na antiguidade. E nos ensina através disso a reconhecermos esses erros e não errarmos conforme estes também erraram, né? Então pessoas de caráter assim expõem os demais a essas mesmas situações. Observe que Josafá ele tinha tudo para ter sucesso, mas a sua imaturidade o fez sofrer essa dor. Quase que ele perde, ainda bem que foi só uma dor que ele sofreu, mas quase que ele perde a vida nessa situação, devido a dar valor a uma amizade que não havia necessidade de ocorrer. Se não fosse a misericórdia do Senhor, teria perdido a vida. E isso nos remete a pensar em nosso hall de amigos, as pessoas que compõem o hall de amigos seus, as pessoas que você considera, Isso nos remete a analisar: será que está certo? Será que essa pessoa com quem eu estou me relacionando é uma pessoa boa? Essa amizade agrada a Deus? Muito bem. Vamos ao segundo ponto da nossa lição, encerrando o primeiro ponto. Tá? Segundo ponto, diz assim o texto: não ande fora da vontade de Deus. O rei Josafá assumiu o reino de Judá com o intuito de levar ao povo aos caminhos do Senhor. Devido à sua atitude diante do Senhor, Deus era com ele e o fazia prosperar. Mas a ingenuidade de Josafá o levou a trilhar caminhos perigosos, sem buscar o consentimento de Deus, aliançando-se com pessoas que não agradam ao Senhor. Muito bem. Ele diz assim, olha, mas a ingenuidade. Então, amados, vamos verificar o seguinte: nem é bom ver só mal, nem é bom ver só bem. O bom é fazer como Jesus disse, ser prudente. Tem pessoas que só têm visão para o mal, só veem, tudo que olham vê mal, vê maldade em tudo. Isso não é bom. E também não é bom só ver coisas boas.
né? Tá vendo o erro diante de si, mas aquela pessoa é bonzinho, não vai me prejudicar. Isso também não é bom. O correto é ser equilibrado. Existem pessoas maliciosas. O malicioso, ele não se importa com você. O caráter dele o leva a ver apenas o benefício. E se esse benefício vem através da sua amizade, ele não se importa com a sua integridade. Ele vai passar por cima disso para atingir o objetivo que ele quer. O malicioso, ele pensa assim. E pessoas maliciosas existem em todos os lugares. É igual formiga, raleia, mas não acaba. Sempre tem um pouquinho. Josafá, ele podia ser qualquer outra coisa, mas ele escolheu a imaturidade quando ele olhava pelo prisma da imaturidade quando ele olhava para Acabe. Eu não sei o que se passava na cabeça dele, a Bíblia relata que ele tinha o intuito de juntar os reinos, tá? Mas assim, a custo de quê? Então ele não olhou, ele não viu o mal em ter aquela aliança com aquele profano. O que é santo, não precisa se esforçar para mostrar. E o que é profano, ele só mostra que é profano no momento em de atingir o objetivo que ele quer. Aí ele esquece a amizade, ele esquece qualquer coisa para conseguir o que ele tem desejado. O correto é isso. É como estar em Cristo, tá? Remetendo isso ao nosso dias atuais, como estar em Cristo querendo amizade com o mundo. É impossível. Diz Tiago, a Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz: qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então não tem como aliançar as duas situações. Tá? Ponto 2 e 1 da nossa lição, diz assim o texto: o grande erro de Josafá. Josafá tinha boas intenções em estabelecer paz entre o reino de Judá e o reino de Israel, a fim de que todos os irmãos voltassem a ter comunhão. Mas o fato é que Acabe era um rei mau, astuto e idólatra, que perseguia e matava os profetas de Deus. Acabe estava debaixo da maldição de Deus e aliançar-se a ele seria terrível para Josafá e todo o seu reino. Não havia motivos para uma aliança, visto que Deus não estava nesta parceria. Mesmo diante de perigos iminentes, Josafá apresentou-se com Acabe. O rei de Judá permitiu que seu filho Jorão se casasse com Atália, filha do rei Acabe e Jezabel. Esta aliança interessava mais o reino de Israel, pois Acabe teria paz com a fronteira do sul e um forte aliado caso precisasse nos embates contra a Síria. E isso é uma grande verdade, o que o texto vem trazendo para nós, né? Que Acabe ele era mau, era idólatra, né? Ele perseguia e matava os profetas de Deus. Né? Aqui ele apresenta um pouco, nós falamos, do caráter de Acabe, que tinha uma segunda intenção através dessa amizade. Josafá tinha uma intenção, né? No início do texto, o pastor foi muito feliz na explicação que ele deu, que era de unir os dois reinos, né? Nós não temos essa menção na Bíblia, mas eu também acredito que seja isso, só que Acabe tinha outra intenção com ele. Não era isso que ele queria. Se pudesse, bem, mas o intuito dele era outro. Agora a gente encontra uma situação aqui que é uma realidade que nós vivemos. O rei de Judá permitiu que seu filho Jorão se casasse com Atália. Veja bem, naquela época os casamentos em sua maioria eram arranjados, né? Então era assim, eu tenho um amigo e a gente se dá muito bem, ele tem uma filha, eu tenho um filho, ou eu tenho uma filha e ele um filho, vice-versa, da maneira que você compreender. O fato é que a minha amizade com ele é mais importante do que o futuro dos nossos filhos. E como a gente se admira demais, nós combinamos entre nós que os nossos filhos se casassem. É isso que ocorreu com ele, né? E Josafá, nessa busca desenfreada em unir os dois reinos, pensou em duas vezes em envolver o seu filho, sem que ele pudesse tomar decisão nenhuma, numa cerimônia de casamento com uma filha do homem que matava os profetas de Deus, matava todos aqueles que seguiam a Deus e não a Baal. Ele une o filho dele com essa moça. O resultado não foi outro, isso não agradou a Deus. E mais à frente a gente vai ver no terceiro ponto, vai mencionar o resultado desse casamento, para você ter uma ideia de que erro
grotesco que Josafá cometeu. Tamanha foi a sua infantilidade em acreditar que isso pudesse corrigir, né, a união dos dois reinos. Tá? Como pode isso nos dias atuais ocorrerem? Você não vê pais combinando, acertando o casamento entre filhos. O que a gente pode concluir? O que nós podemos retirar de lição dentro desse texto? Nós podemos retirar que o futuro de Jorão estava nas mãos do seu pai, assim como o futuro do seu filho que está dentro do seu lar, dependente da segurança de você, que você traz alimento para a mesa para ele, não deixa passar fome, mas você dá estudo, dá educação para ele dentro de casa, instrui ele nos caminhos do Senhor, que está sobre a sua responsabilidade, toda e completa responsabilidade, seja pai ou mãe. O seu filho que está nas tuas mãos, né, você permitir que ele tenha um laço de Satanás em sua vida, vamos explicar assim, permitir que ele tenha uma amizade com o mundo, e não só uma amizade, mas assim como Josafá, que ele se envolva com a vida dessa pessoa mundana, que ele compartilhe, ou ela compartilhe, né, dos caminhos dessa pessoa do mundo, que provavelmente vai acabar com a vida do seu filho e da sua filha. São pessoas perversas, cheias de pecado no coração, cheias de maldade, né? Pessoas com uma devassidão dentro da mente sem tamanho, né? E vão poluir o coração daquele que você chama de filho dentro de casa e que vai se tornar um rebelde futuramente e não vai querer saber do Senhor. Essa é uma realidade que pode acontecer com qualquer um que não vigia, que não é prudente, que não observa, que não conversa, tem um diálogo, com quem os filhos têm medo de se abrir, não contam o que acontece. Isso pode ocorrer. Então, por isso é importante, tão importante o diálogo dentro do lar. Tanto é que nós tivemos há um tempo desses uma lição a respeito sobre o diálogo, né, sobre a comunicação dentro do lar. Veja que nossos pastores, eles se importam com esse tipo de item na vida de nós os cristãos, para não adentrarmos ao erro que este homem cometeu. Ele consentiu no casamento do seu filho num julgo desigual, e um erro trouxe outro erro maior ainda. Muito bem, vamos a 2 e 2 da nossa lição, né, o segundo tópico do segundo ponto. Diz assim o texto: amizades erradas nos afastam de Deus. O profeta Micaías havia alertado Josafá sobre o fracasso que seria a investida contra Ramote Gileade. Mesmo advertido pelo profeta, Josafá levou adiante o seu sonho de unir as tribos de Israel, procurando fazer isso com o famoso jeitinho. Em meio a tantos desencontros, Josafá teve que aprender que Satanás nos proporciona falsas amizades para nos desencaminhar da santidade e da verdade. Essa dedução me levou a pontuar alguns amigos que devemos nos afastar em nossa caminhada cristã, se quisermos gozar da vida eterna. 2 pontos. Amigos de meretrício, amigos do roubo, amigos de intrigas, amigos da ganância, amigos do sexo desenfreado. Lembre-se que a santidade é imprescindível para alcançarmos o céu. Muito bem, encerra o texto, pastor. Proporciona as falsas amizades para nos encaminhar da santidade da verdade. Esses referidos amigos, o pastor ele traz até para um substantivo pessoal. Ele diz, olha, essa educação me levou, ele está se referindo a ele mesmo, né? Ele classificou alguns amigos que deve se afastar deles, e essa é uma ótima indicação. Parabéns a ele, uma ótima indicação. Ele diz, olha, meretrício, roubos, amigos de intriga, amigos de ganância, amigos do sexo desenfreado, são pessoas devassas, né, que têm olhos maliciosos, vem malícia, a malícia está acima de tudo, são pessoas de sensualidade extrema, né, até as roupas que vestem demonstram uma outra intenção. Então ele classifica que essas pessoas, né, um verdadeiro cristão, principalmente os jovens, devem se afastar desse tipo de gente. Ah, mas se ele me der um bom dia, poxa, dá um bom dia, fala que Jesus ama ele, que Jesus
tem um outro universo a revelar-se a ele. Fala do Senhor a ele, use técnicas, estratégias, você não precisa falar da maneira como era proclamado o Evangelho antigamente, mas fale o Evangelho, fale do que Deus pode fazer na vida do ser humano, da pessoa. Não compartilhe do pecado. Essas pessoas nunca chegam para você dizendo, olha, eu sou mau, vou te levar por caminho da sensualidade. Não, isso não vai acontecer. Chegam com a melhor das intenções, lembra? Intenções. Chegam com a melhor das intenções, olham para a sua vida cristã, classificam ela como uma prisão e que você não sabe viver, você não sabe o que é bom e que ele ou ela vai te mostrar o que é bom. E aí quando você vê, você já está num buraco negro que está te engolindo com um magnetismo impressionante e que constrói a maior dificuldade para que você possa soltar. Então é assim que essas pessoas se aproximam de nós. Observe que o 2:2 da nossa lição ele se refere muito ao perigo das más companhias. Essas más companhias que corrompem os bons costumes, e isso prejudica muito a obra de Deus, a família e a vida do cidadão, a vida da pessoa, o futuro dela também. Muito bem? 2 e 3 da lição. Tópico 2 e 3 do segundo ponto. Escolhas erradas propiciam fracassos. Então vamos lá. Josafá aliançou-se a Acabe através do casamento dos seus filhos. Uma aliança feita sem a direção de Deus gera sofrimento e dor. Atalha, nos anos mais tarde, quase exterminou a descendência de Josafá. Na ocasião, Acabe persuadiu Josafá para que fosse com ele a batalha contra Ramote Gileade. Josafá prontamente se disponibilizou a ir com Acabe, mesmo ouvindo a advertência divina para não ir. Josafá ignorou e foi para a batalha juntamente com Acabe e seus exércitos. Nesta batalha, Israel e Judá foram derrotados e Josafá quase morreu. O Senhor tinha planos grandiosos para Josafá, assim como ele tem para nós. O Senhor tinha planos grandiosos para Josafá, mas é necessário atentarmos para quem está andando conosco, pois as más companhias corrompem os bons costumes. Novamente o texto que eu me referi há poucos instantes, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Então vamos lá. Ele diz no início da lição o casamento de seus filhos, mas a Bíblia relata somente o caso de Jorão, É o que foi relatado pela Bíblia. Mais adiante ele diz, olha, não ouviu a advertência do profeta Micaías. Lembra, no texto anterior a gente viu que o profeta Micaías tinha alertado Josafá sobre o fracasso da investida contra Ramote Gileade. Já tinha muito bem, o próprio Senhor tinha esclarecido para ele, alertou para ele. Isso está no 1 Reis capítulo 22, versículo 1 Reis, capítulo 22, do versículo 14 até o versículo 18, o profeta Micaías falando isso para ele. Na ocasião, Micaías foi preso, porque Acabe dizia que Micaías só falava contra ele, não falava nada a favor. Ele queria que Micaías dissesse, olha, vai que o Senhor é contigo, você vai ganhar a batalha. Porém, Micaías disse exatamente o contrário, não foi isso que eles queriam ouvir. Isso terminou para ele porque o profeta naquela época ele era perseguido. Ele falava a palavra de Deus e era perseguido. E terminou em prisão para ele, mas ele decretou o juízo do Senhor. O plano de Deus para Acabe não era que ele vivesse, mas o Senhor não tinha nada contra Josafá. E Josafá se envolveu numa encrenca que não era para ele, por uma questão estúpida, que em outras ocasiões ele poderia dar andamento a esse processo, fazer um planejamento e depois fazer com que ele ocorresse, decidir, planejar e realizar. Mas não, ele quis se envolver naquele momento. Por quê? Porque às vezes, em situações que não é para você estar, você se envolve em intrigas, encrencas. Isso não é para nós cristãos. O nosso trabalho é falar de Deus, demonstrar o poderio que o Senhor tem em nossas vidas. Orar, tomar atitudes como Davi tomou.
mas na direção de Deus, não fora da direção de Deus, como foi o caso que nós estudamos hoje aqui. Tá? Encerramos o segundo ponto, dando um reforço em cima dessa palavra a pessoas que não são para estar próximo de você, que podem te levar a beber, te colocar em algum vício, em alguma situação errada. Aí você tem que pagar de uma forma muito difícil. Obedeça aos pais e às mães, siga as orientações dentro do lar. Os pais e as mães, dê mais atenção, converse, tenha diálogo, tenha paciência e, acima de tudo, ore ao Senhor, busque ao Senhor para que Ele cuide dos seus caminhos, dos nossos caminhos, dos caminhos da nossa geração seguinte. Tá? E por fim, vamos ao terceiro ponto da nossa lição. Começando o terceiro ponto, diz assim o texto: uma batalha épica. Aqui nós encontramos o segundo objetivo da lição, que é incentivar a busca pela perfeita adoração. Diz o texto: Josafá se arrependeu de seus erros, buscou o Senhor e motivou o povo a fazer um concerto com o Senhor. Nomeou juízes para administrarem o país com justiça, fortaleceu as defesas das fronteiras do norte, também as cidades e munições de Judá, e as nações lhe pagavam tributo. Os reinos em torno de Judá passaram a ter paz, o que fortaleceu a economia da nação. Mas, ao final do reinado de Josafá, 3 reinos uniram forças para invadir Judá. Ouvindo isso, Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, pregando jejum em todo o Judá. Então veja bem, Josafá, filho de Asa, ele viu o erro do pai. Como eu disse anteriormente, ele não deu lugar ao ego. Lembra lá no início? Ele não deu lugar ao ego, ele reconheceu que errou. Tá? É o que diz o texto no 3, Josafá se arrependeu dos seus erros, buscou ao Senhor. Então ele reconheceu, ele não deixou que o ego construísse uma fortaleza em volta de sua alma. Ele se antecipou, buscou a Deus, pediu a Deus uma direção, Deus deu uma direção para ele, o reino dele foi próspero. A gente pode observar que ele tinha uma excelente administração, de forma que a administração dele foi tão boa que ele construiu uma espécie de uma gestão ali que fez com que os reinos arredores se admirassem de tal forma que se uniram a ele. E, por fim, outros reinos se revoltaram contra Josafá, deve que ficaram com inveja do crescimento que ele teve, porque o Senhor era com ele, se revoltaram contra ele, e mais uma vez Josafá se recusa a ser tomado pelo ego. Apesar dele ter uma grande capacidade, uma excelência governamental de administrar o seu reino, ele não deixou a dependência do Senhor. No capítulo 20 você vê que ele tinha um exército, ele tinha poder bélico para uma batalha, para uma guerra com estes reinos, porém ele não se deixou levar em fazer justiça própria. O que ele fez? Ele, no momento em que ele poderia ter dito, olha, eu vou lutar, meu exército vai lutar, está preparado para isso, ele optou por procurar o Senhor. Ele foi de encontro ao rei, mesmo com toda a sua inteligência. Você se remetindo a isso, mesmo com toda a inteligência que temos, toda a capacidade que temos de aprendizado, de sabedoria, a gente nunca deve esquecer que é ao Senhor a quem servimos. Colocar nas mãos dele todas as situações que encontramos em dificuldade. E aí a gente pode testemunhar, assim como Josafá testemunhou, o que o Senhor pode fazer em sua vida. Assim como fez na vida dele, não é diferente com a nossa. Estamos tratando de um personagem aqui de carne e osso, assim como nós, dependente e carente da presença de Deus. Tópico 3 e 1 da nossa lição, primeiro tópico dentro do terceiro ponto. Vamos ao texto. Oração e jejum, armas poderosas. Aqui nós encontramos o segundo objetivo da lição: apresentar o verdadeiro valor da adoração. Ao saber que os reinos haviam se unido para virem contra Judá, o rei, apesar do temor ter produzido com a chegada da notícia, não foi dominado e paralisado pelo medo. Josafá fez uma escolha assertiva, buscou ao Senhor e somente nele confiou.
Um jejum foi instituído pelo rei, juntamente com todo o povo, buscou auxílio em Deus. Josafá convocou homens e mulheres e crianças até as de colo, para juntos buscarem ao Senhor em clamor e oração em frente ao templo. O Senhor não desprezou a oração e o quebrantamento de seu povo, e os ouviu enviando auxílio. Muito bem. Então nós vemos no texto que ele não ficou paralisado diante do medo, ou seja, ele não se deixou levar pelo pânico. Muito pelo contrário, ele manteve o controle. E isso acontece atualmente? Acontece. O problema do pânico é que ele não serve para nada. Ele só serve para provocar histeria nas pessoas. Ele não vai adiantar, ele não vai resolver nada, esse pânico. Então o fato é se controlar e tomar uma atitude. Então o que ele fez? Ele buscou e confiou no Senhor. Então, como ele buscou ajuda no Senhor? Como? De que forma? Orando, jejuando. E não só isso, mas ele convocou todo o povo para fazer a mesma intenção, buscar ao Senhor com o intuito de o Senhor os livrar daquela batalha que estava por ocorrer. Então, ele usou armas poderosas. Segundo o autor, ele fala sobre o jejum e sobre a oração. São itens, são dispositivos que os cristãos têm e que atualmente não são muito usados. E surtem muito efeito quando postos em prática. São itens que nós podemos usar. Isso compõe uma vida de devoção. Você tem uma vida de devoção? Devoção não é só ir no culto. Devoção não é só adorar. Devoção não é só cultuar. Devoção ela é composta de comportamentos. Que comportamentos são esses? É você jejuar, orar, cultuar, louvar, adorar. Eles compõem uma vida de devoção. 3 e 2 da nossa lição. Diz o texto: as atitudes para se galgar a vitória. Inimigos se uniram em prol da destruição do reino do sul. Josafá é notificado do avanço do inimigo em direção a Judá. O medo é notório. E agora? Ao ver o numeroso exército que vinha contra ele, antes de tomar uma atitude para contra-atacar o seu oponente, Josafá buscou o Senhor e confiou em Deus. Percebemos ainda que Josafá não se prostrou ou teve uma atitude de autocomiseração, mas ficou de pé e fez um clamor, utilizando as armas da oração e do jejum. Josafá se fortaleceu e pôde encontrar em Deus a proteção contra o inimigo que marchava confiante. O pastor aqui ele traz uma palavra que é a primeira vez que eu vejo no texto: autocomiseração. O que seria essa autocomiseração? Nos dias atuais, hoje é tratado como a baixa autoestima. A pessoa que ela é vítima em tudo. Tudo ela é vítima. Se separou porque o marido não presta, separou porque a mulher não presta, se isso aconteceu porque não sei o que tem, se perdeu o emprego, o patrão não presta, o emprego não era bom, a empresa não era boa. Compreende? É um senso que leva a pessoa a uma auto-vítima e que às vezes não vai trazer um resultado. Então o que Josafá? Ele não ficou sentindo peninha de si mesmo. O que ele fez? Ele sabia quem era, a capacidade que ele tinha diante de Deus, a capacidade que Deus tinha dado, a autonomia que Deus tinha dado para ele mesmo. Então a escolha mais assertiva que ele fez foi buscar ao Senhor e confiou na providência de Deus. E nós sabemos que o relato bíblico é que os dois exércitos se destruíram. Josafá não teve que lutar essa batalha, ele simplesmente só foi recolher os prêmios da batalha, o despojo da batalha, que era conforme fazia-se na época. Mas os dois exércitos se desfizeram porque Deus entrou junto com eles nessa batalha. Veja bem, mediante que Josafá ele se arrependeu, ele buscou o Senhor em arrependimento. 3 e 3, encerrando a lição. Em meio às crises, o segredo é adorar. Diz o texto assim: inúmeros episódios nas Escrituras nos mostram a importância de adorar ao Senhor por meio do louvor. Há que se destacar também que o Senhor separou a tribo de Levi, a descendência de Jacó, para dedicar a sua vida à adoração a Deus. O texto de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15 ao 22,
nos transmite importantes lições em meio às crises. Primeiro, permanecer atento à palavra de Deus. Segundo, atentar para a orientação específica para o momento, considerando que nem sempre foi determinada tal atitude, ou seja, descer contra os oponentes, mas não pelejar, e sim estar de pé e ver. 3. Observar em todos os momentos. 2 pontos. A palavra de Deus, fé, oração e louvor. Paulo e Silas também oravam e cantavam mesmo na prisão. Muito bem? Conclusão da nossa lição. Obedecendo a Deus, Josafá colocou os levitas na frente do exército. Enquanto louvavam o Senhor, preparou a emboscada contra os inimigos de Judá, de modo que se destruíram uns aos outros. Somos o povo do Senhor, Ele guerreia as nossas guerras, enquanto formos fiéis adoradores. Encerramos a nossa lição. Glória a Deus por este momento. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, que você tenha sido edificado por esta mensagem. Que no próximo domingo nós possamos estar novamente aprendendo, investigando, pesquisando a palavra de Deus e aprendendo cada vez mais e mais para a conduta e atribuição nossa, para que tenhamos uma vida devota ao nosso Senhor, uma vida de clamor, uma vida de adoração perfeita na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe e até a próxima vez. A paz do Senhor.